prazer estar aqui compartilhando com você o conhecimento que eu tenho estudado ao longo desses anos e que me possibilita um novo olhar, a partir do qual eu posso enxergar e entender a dor e o sofrimento das pessoas de uma forma mais humana e as conexões entre corpo e mente. Compreender a tríade psique, cérebro e órgão transforma sua visão perante as doenças. O que trouxe essa doença? Qual o significado biológico? O que ela quer me dizer? E com as leis biológicas eu ajudo os meus pacientes a identificar o conflito e em qual fase do processo de cura ele está, quais os sintomas esperados para essa fase e quais os trilhos que fazem perpetuar esses sintomas. Assim também, essas tomadas de consciência ajudam a diminuir o medo da doença e a gente começa a trabalhar a favor da saúde, pois entendemos o que está acontecendo no nosso corpo, o que precisamos ressignificar ou mudar de postura diante da vida. E após um choque inesperado, dramático, vivido em solidão, é desencadeado um programa biológico, é um programa de sobrevivência, que reage em 3 níveis: a psique, com pensamentos sobre o conflito, no cérebro e no órgão, em uma região afetada, Vai depender de como eu interpretei o que eu vivenciei. Então, a percepção de tudo que ocorre de dentro para fora é um chamado para assumir a autorresponsabilidade que cada um deve ter com a sua saúde. O que comumente chamamos de doença é, na verdade, uma resposta biológica especial da natureza para uma situação incomum, inesperada. E quando essa situação que causou esse choque inicial ela é resolvida, nosso corpo relaxa, entra numa fase de cura, onde a maioria dos sintomas aparecem. E depois, ele retorna normalmente à normalidade, ao equilíbrio. A fase em que geralmente os pacientes procuram a gente é a fase após a resolução do conflito, Uma fase de vagotonia, onde os sintomas aparecem. É uma dor muscular, uma inflamação, uma enxaqueca, o vômito, Vamos dar um exemplo aí do vômito. A causa do vômito, na visão da germânica, é uma contrariedade indigesta. E ele faz parte de uma fase chamada epicrise. Ela é desconfortável, mas porém necessária para a cura. E nos tranquiliza muito identificar a fase em que os sintomas ocorrem e saber com que estamos lidando, Reconhecer que nenhum sintoma é maligno ou um erro da natureza, é apenas uma resposta natural do corpo perante ao impacto vivido. Dr. Hammer percebeu que cada tipo de conflito sempre corresponde a um órgão no nosso corpo que reage ao que nós chamamos de doença. Essas respostas do corpo, na verdade, agem pela nossa sobrevivência. Isso não é maravilhoso? Tudo faz parte do processo natural de cura. As enfermidades são um processo biológico, natural do corpo, diante de uma ameaça, para ajudar o seu corpo a sobreviver. Quando você muda a sua percepção, começa então a fazer uma conexão necessária para ajudar o seu corpo a se curar. Reconhecemos que a doença ela tem um tempo para ficar e também um tempo para ir embora.
Se o seu sintoma não veio de uma intoxicação, ou se a sua dor não foi causada por um trauma, como uma pancada, um acidente ou uma sobrecarga vindo de uma má postura, essa dor terá então uma relação direta com o seu modo de enxergar a vida. É como você vivencia os conflitos. Sobrevivemos porque nos adaptamos a esses eventos inesperados. O nosso cérebro funciona de forma a nos ajudar, descarregando no corpo o impacto de tudo que foi vivido através de alguns comandos. Dessa forma, um órgão sempre é afetado para cada situação traumática vivenciada. E o tratamento da Germânica Heilkunde consiste em trabalhar os conflitos, te ajudar a identificar quais foram eles, chegar na real causa, porque quando a gente sabe a raiz de um problema, acontece uma liberação. O simples fato de conversar, compartilhar, clarear as coisas já ajuda, né? Então eu sei que o meu corpo vai entrar numa fase de cura ou vai diminuir o conflito e dar apoio para o órgão voltar à normalidade.